Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre o empate entre Fluminense e Vasco, jogaço, clássico carioca, né? Em um jogo muito diferente, né? O Vasco fez o gol logo no início do jogo com o Pedro Raul e depois disso só deu o Fluminense o jogo inteiro e terminou no gol do Lima, uma pressão enorme, mas que acabou não resultando na vitória do Fluminense. E a gente vai falar aqui sobre esse jogo. Primeiramente, bora falar como é que foram os gols, depois a gente traz os principais destaques. Antes de tudo, um aviso, eu criei um grupo de apostas, o Berg Tips, é aqui embaixo. O link, quem quiser pode acessar, eu estou dando algumas dicas das apostas que eu faço, como é de graça, você pode acessar a hora que quiser, se não quiser também não precisa entrar. Começando pelo gol do Pedro Raul, gol de erro de saída de bola do Fluminense, né? O Fluminense está tendo essa fase muito boa desde o início do ano, já desde o final do ano passado, mas começando muito bem esse ano, né, com o Diniz. E é muito por causa desse estilo de jogo, de ter a bola no pé, fazer o jogo acontecer, prezar pela posse de bola. Às vezes tem um erro na execução, e foi isso que aconteceu, né? Eu acho que faltou o Fábio sentir um pouquinho como é que estava o jogo. Não tinha nenhum minuto de jogo, o Vasco indo para cima, todo mundo com sangue no olho querendo roubar a bola. Essa é a hora de tentar dar uma quebrada na bola ou tentar um passe mais seguro. Ele tentou o passe pelo meio, justamente onde estava vindo a principal pressão do Vasco. Tem a roubada de bola, o Alex Teixeira consegue o passe para o Pedro Raul e ele faz o gol do Vasco. Então faltou sentir um pouquinho o jogo. Tivesse essa mesma bola com 30 do primeiro tempo, dava para tentar. Mas com um minutinho de jogo, os caras do Vasco não tinham nem corrido direito. Foi todo mundo com sangue no olho nessa marcação-pressão. Ele se precipitou em dar o passe, mas o Fábio tem crédito, né, pelas últimas partidas que ele vem fazendo pelo Fluminense, né? Depois teve o gol do Lima. O gol do Lima que foi um lançamento do Arias, né, um passe perfeito, milimétrico, pro Cano. O Cano finaliza uma bola muito difícil, com a perna ruim de esquerda ainda. Terminou em uma grande defesa do Léo Jardim, mas tem o rebote e aí o Lima completa para fazer o gol de empate do Fluminense. Bora trazer aqui os principais destaques agora, começando pelo Fluminense. O Fábio dessa vez foi mal, não foi muito exigido porque o Vasco quase não chegou. E quando chegou foi justamente no erro de passe dele, primeiro lance do jogo, e acaba resultando no gol do Vasco, uma atuação ruim do Fábio, né? Ponto negativo tem a lesão do Samuel Xavier, né? Faz muita falta. O Guga é bom jogador, já apresentou um ótimo futebol no Atlético Mineiro, onde se especulava ele até na seleção brasileira, mas está longe de estar numa fase boa e não entrega tudo que o Samuel Xavier entrega hoje no Fluminense. O Nino muito bem, quase fez um golaço de fora da área, que terminou em outra grande defesa do Léo Jardim. Por sinal, já adiantando, para mim o melhor jogador da partida foi o Léo Jardim, goleiro do Vasco. Se não é ele, a gente estaria falando de um 3-1, um 4-1 Fluminense, porque o Fluminense foi muito melhor a partida inteira. O Felipe Melo é importante por causa da garra dele, dedicação, é importante para um jogo grande assim, mas enfim, ele é muito lento, né? Então, nos contra-ataques do Vasco, isso acabou pesando no primeiro tempo. Marcelo muito bem na partida também, mostrando toda a qualidade dele, né? O André também bem, o Alexander um pouquinho sumido, o Ganso sempre com os passes geniais, né? Fazendo o jogo acontecer, mas não teve tanto espaço, naturalmente pelo Vasco estar muito fechado. O Lima fez um primeiro tempo ruim, no segundo tempo cresceu demais, fez finalização, deu bons passes, cruzamentos, jogou demais. O Arias muito bem também, é o motorzinho do Fluminense, já tinha falado no jogo contra o River, né? E o Cano é o melhor centroavante do futebol sul-americano, na minha visão. Eu já falei isso no vídeo passado do Fluminense contra o River Plate. Enfim, tá numa fase espetacular o Cano. Ainda entraram o John Kennedy, entrou bem, o Guga entrou razoavelmente bem também, mas não é a mesma coisa do Samuel Xavier. Entrou o Thiago Santos, não sei se vai conseguir entregar tudo que não entregou no Grêmio, né? Começou bem no Grêmio, depois se queimou demais, já tinha passado da hora dele sair do Grêmio. Eu não entendi porque que ele foi pro Fluminense, porque o estilo de jogo dele não é de troca de passes, é um cara muito pesado, muito duro, não tem a mobilidade necessária para esse meio de campo do Fluminense. Quando ele foi contratado, eu imaginei que o Diniz ia utilizar ele, inclusive, como zagueiro, onde estava usando o Felipe Melo. Eu pensei, talvez ele use o Thiago Santos como zagueiro. Aí eu conseguiria entender ele nesse time do Diniz.
Fora isso, eu acho que ele não vai entregar tudo que o Diniz pode esperar dele, porque ele não tem toda essa qualidade, né? E ainda entrou o Lelê também, não teve muitas oportunidades, mas é muito bom jogador. Destaques do Vasco, Léo Jardim muito bem. A dupla de zaga perfeita, tanto o Léo quanto o Robson Bambu. Só Robson, né? Só Robson, assim como o Léo Pelé, só Léo. Pra mim, inclusive, melhor partida do Robson com a camisa do Vasco. Jogou muita bola, foi muito bem defensivamente, jogou demais. Enfim, um dos melhores da partida também. Pedro Raul foi mortal na bola que teve e principais destaques são esses. Ainda entraram o Juan Cruz, o Figueiredo, Galarza, Guinaldo e Marlon Gomes. Enfim, indo para as estatísticas, 23 finalizações do Fluminense, sendo 9 no gol. Isso mostra o quanto que o Léo Jardim foi exigido, né? 8 do Vasco, sendo uma no gol. A bola que o Vasco acertou no gol foi gol. Posse de bola, 80% do Fluminense e 20% do Vasco. Naturalmente, se já tivesse começado 0 a 0, não tivesse esse gol do Vasco logo no início, o Fluminense já ia ter mais a posse, já ia ter que ficar mais com a bola pela característica do time. Com esse golzinho ainda, se propôs um jogo de ataque contra defesa. O jogo inteiro, mesmo depois do empate. Ataque contra defesa, o Vasco explorando 1, 2, 3, 4 contra-ataques no máximo, o jogo inteiro. Jogou para se defender. E, enfim, isso daqui é um número que, bom, o Vasco tem que repensar, né? Teve uma finalização no gol, que foi justamente a única finalização que foi com menos de um minuto de jogo. Ou seja, teve 89 minutos, mais os acréscimos, e não conseguiu outra finalização no gol. Isso mostrou que quando precisava de um contra-ataque para matar o jogo, não conseguiu nem acertar o gol. Então tem que ficar esperto com esse número. Passes: 733 do Fluminense, 194 do Vasco. Isso daqui é absurdo. Precisão dos passes: 89% do Fluminense, 59% para o Vasco. Faltas: 12 do Fluminense tendo 3 amarelos, 19 do Vasco tendo 3 amarelos. Escanteios: 9 para o Fluminense, 1 para o Vasco. Os números não mentem, mostram exatamente o que foi o jogo, ataque contra defesa. Já seria assim, com esse golzinho do Pedro Raul, se propôs isso desde o início do jogo. Enfim, é um resultado que é muito melhor para o Vasco, porque está enfrentando um Fluminense em uma fase muito boa. É um Vasco que acabou de perder para o Bahia, então precisava tentar arrancar algum pontinho pelo menos. E esse gol do Pedro Raul no início, na falha do Fábio, foi o que fez o Vasco sair com esse um pontinho, né? Enfim, para o Fluminense ficou aquele pensamento de, pô, não tivesse errado essa bola, era jogo para meter uns 3, 4 a 0 no Vasco. Se não fosse o Léo Jardim, a gente estaria falando de uma goleada do Fluminense. O Fluminense foi muito melhor a partida inteira, mas o futebol é bola na rede, né? O Vasco foi muito eficaz. A única bola que acertou no gol foi gol. E o Fluminense acertou 9, 8 pararam no Léo Jardim, que fez uma grande atuação, né? Com esse resultado, o Fluminense fica na quarta colocação com 7 pontos e o Vasco na oitava colocação com 5 pontos. Enfim, um jogaço de bola. Quem ganha é quem assistiu o jogo, né? Um jogo com muita emoção. O Vasco, de qualquer forma, teve alguns bons contra-ataques durante o jogo. Teve uma chance com o Aguinaldo que a bola passou raspando também, com o Alex Teixeira depois de uma bola na trave. Então o Vasco também deu perigo em alguns contra-ataques. Mas quem mais ficou com a bola, quem mais tentou criar as jogadas, até pela característica de cada time, foi o Fluminense. De qualquer forma, um jogaço. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike. Comenta aqui embaixo o que você achou da partida. E comenta para você qual foi o melhor jogador da partida. Para mim foi o goleiro do Vasco, o Léo Jardim. Não fosse ele, o Vasco teria perdido. Enfim, foi esse o vídeo e falou.